Engenharia sem sapatênis, o podcast semanal da Fundação Para-Raio, o autodeclarado mais completo escritório de engenharia, arquitetura e urbanismo do universo. Com a margem de erro do Ibope. Habitantes da podosfera, estamos no ar! Pensando em como os estudos de todos foram afetados com a pandemia e a rápida adaptação dos meios de estudo pegou muitos de nós com as calças na mão e cuecas de grafeno à mostra, o escritório da Fundação Para-Raio traz mais uma edição do programa. Engenharia paraquedista. Porque, acredite, você ainda cairá de paraquedas em alguma situação que não esperava. No episódio de hoje, discutiremos como é fazer a transição de aluno de exatas a professor, tendo que aprender a ensinar sem ter cursado uma faculdade específica para isso. E para que vocês ouvintes não enjoem da minha voz enquanto trocam as pilhas da HP ou tentam lembrar a senha do AutoCAD, temos um convidado especial, professor Rodrigo Biazin, mestre em engenharia mecânica, professor em 2 instituições de ensino superior. E, juntamente comigo, engenheiro Marcos Risso, iremos comentar um pouco sobre o processo de aprender a dar aula, desde a preparação à avaliação. Tudo isso após os oferecimentos. Esse bloco é um oferecimento de calculadora HP 50G. Cara como um computador, mas não é. Então, para começar essa conversa, professor Rodrigo, como é que surgiu para ti a oportunidade de virar professor? A que ponto, mais ou menos, da tua carreira como engenheiro, tu decidiu, eu vou dar aula? Bom, na verdade, né, eu já trabalhava com ensino indiretamente, né, como auxiliar de uma professora quando eu já tinha 13 anos. E era uma maneira de ganhar um trocado aí pro lanche, né, e foi passando o tempo, obviamente, né, aí cursei a faculdade e após a graduação, né, fui trabalhar na empresa. E quando eu estava nas indústrias, né, começou a surgir a necessidade de... Sabe quando tu sente que tem mais coisa que tu deveria conhecer, aprender para poder fazer o teu trabalho de uma maneira melhor? Esse sentimento acabou batendo, né? Então, com base nisso, né, eu digo, não, vou ter que me especializar para poder voltar para a indústria numa forma mais preparada. Então, surgiu a oportunidade de fazer um mestrado. Então, fiz o mestrado, né? Só que a época que eu acabei optando por fazer o mestrado, né, foi uma época semelhante a essa de crise que nós estamos agora, né? Eu entrei no mestrado ali quando eu tinha aí em torno de 2014. E após, né, terminar o mestrado, nós estávamos em crise, né? Econômica na época, e acabou que eu acabei caindo numa espécie de limbo ali, onde o profissional tem uma qualificação elevada, porém não tem tanta experiência na indústria. Isso acabava dificultando a questão de conseguir trabalho, né, tanto na indústria como na área docente. Então, a partir de um tempo que procurando, né, surgiu a oportunidade ali através de um amigo, né, ele disse, tu não tá afim de dar aula? Eu digo, olha, sempre pensei na possibilidade, né, então vamos ver o que dá, né. Comecei a dar aula a partir dessa situação. Beleza, então foi toda uma volta desde lá, da infância dando aula, aquela pulguinha atrás da orelha dizendo que precisava de mais e a situação da tua formatura do mestrado. Todo esse caldeirão, então, acabou resultando no professor Rodrigo. Exatamente. Foi aquela questão, né? Aproveitando as oportunidades, né? Me preparando para chegar a uma condição em que eu pudesse optar, caso fosse necessário, né? Entre ir para a indústria, até a opção de ir para a faculdade. Então, tem vários caminhos ali para poder seguir, né? Isso, sempre abrir o leque, né? Exatamente. E pra ti, como é que foi essa transição entre o lado que tu tava sentado no banco da sala de aula, de aluno para professor? Como é que tu viu essa mudança de mindset na tua cabeça, assim? Como é que foi pra você ter o estalo que você tava do outro lado, dando aula na mesma maneira que em alguns anos anteriormente tu tava recebendo aquela aula?
Olha, eu lembro o primeiro dia de aula foi assustador, assim, por você dizer, né? Uma coisa é tu tá ali sentado, né, ouvindo. Outra coisa é tu tá na frente das pessoas, né, sendo que tu é responsável por passar o conhecimento para ela. É diferente de tu tá ali num grupo de estudo onde a gente tá trocando conhecimentos, porque tu é a referência do conhecimento. Então, os alunos, né, eles veem a gente como referência. Então, se por acaso tu não souber, né, alguma coisa, né, dependendo da situação da turma, tu tem aquele medo ali de perder a turma, né? Então foi toda uma preparação assim, até que caiu a ficha, né? Até que pegou o jeito, foi bem assustador, assim, por se dizer. Eu imagino ter uma tropa de futuros engenheiros olhando pra ti, esperando cadê a aula? E aquele friozinho na barriga batendo, né? Exatamente. E daí, mas eu acho que assim, o que eu usei para me guiar para começar a dar aula, né, foi o seguinte: pegar os exemplos bons de professores bons que eu tive, né, e pegar os exemplos ruins para fazer o contrário. Né? Então, dar aula, né, eu acredito que para ti ser um bom professor, né, conseguir passar aquilo que tu sabe, tá muito relacionado com a forma com que tu te relaciona com os alunos e colegas, né? Se a partir do momento tu consegue quebrar, né? A partir do momento que tu consegue quebrar aquela visão de que, bom, tu não é só um professor que está ali para avaliar o aluno, tu é um cara que está ali para ensinar um colega, um futuro colega, a forma de ensino, a forma o ambiente em sala muda. E tu acaba passando de tu ter aquela questão de ser aquele cara lá na frente que só tá despejando conteúdo para ser um cara que tá querendo formar, ajudar os colegas, né? Futuros colegas. A ideia, né, quando tu consegue quebrar essa parede, né, tu consegue fazer uma amizade com os alunos, né, isso fica muito mais fácil. Porém, contrapartida, tu sempre tem que ter aquele ponto de deixar claro que tu vai ter que avaliar uma hora ou outra. Amigos, negócios à parte, como se dizem, né? Exatamente. Então, essa é a ideia, né? Então, aproveitando boas experiências, né? Fazendo o contrário daquilo que eu não gostei, a gente procura se adaptar ali o melhor possível para dar aula, né? Isso, e já puxando esse papo de adaptação e preparo, como é que você acabou por... Você desenvolveu uma metodologia própria, copiou de algum outro professor? Como que tu prepara as tuas aulas? Ou tu foi atrás, ver o que funcionava para ti, o que não funcionava? Como é que foi esse processo? Eu acho que é uma junção de tudo, né? Eu acho que o grande ponto que define o que é ser um professor, né, é o fato de que para te ser professor, tu tem que ser um eterno aluno. Tu tem que estar sempre aprendendo, se atualizando, procurando descobrir ali novas maneiras de preparar a sua aula, de preparar seu material. Então, respondendo a tua pergunta, né, com certeza, juntando tudo que é possível de informação de colegas, de modelos de colegas, né, mas adaptando para aquilo que é mais adequado ao meu jeito de ser. Não adianta eu querer estar na frente da sala de aula, né, e querer adotar um modelo de outra pessoa, uma vez que não é a minha forma de gerenciar. Então, eu pego uma referência de cada modelo, de cada situação e adapto para aquilo que a aula, às vezes até para aquilo que a turma exige. Às vezes é complicado tu dar da mesma forma, né, a mesma matéria para duas turmas diferentes, porque uma pega de um jeito, outra pega de outro jeito. Então a gente vai se adaptando, né? Mas sempre priorizando a questão da limpeza de conteúdo, né? Procurando deixar sempre bem estruturado, mostrando para que serve, né? Qual que é a prática do negócio. E o respeito mútuo, né? O respeito com os alunos, respeitando o ritmo de cada um e sempre disponibilizando ajuda quando eles precisam, né? Eu acho que ainda, no fim das contas, é melhor se adaptar para muitas vezes também, caso tu pegar o modelo de outra pessoa,
Você não fica 100% confortável com aquele modelo porque tu não tá na criação dele, não tá intrínseco ao teu estilo de dar aula, digamos assim, né? Exatamente. Eu imagino assim, ó, da aula, né? Cada aula que a pessoa dá é como tu contar uma história. Tu tem que saber o início, o meio e o fim, e tu tem que estar imaginando toda aquela história que tu tá contando. Não é simplesmente tu chegar e ler uma matéria. Não, tu tem que contar e tu tem que estar visualizando cada detalhe daquilo que tu tá contando. Então, se a gente não prepara, ou se o professor não prepara seu próprio conteúdo, acaba que alguns detalhes podem passar, e detalhes que podem ser fundamental para o entendimento. Então, por isso que o ideal é que, utilizando várias referências, né, a gente construa o próprio conteúdo. E como é que isso, na tua opinião, se atrela aos vários sistemas de faculdades diferentes? Como você leciona em duas, acredito eu que elas já têm alguns métodos pré-estabelecidos dentro da própria instituição, que elas te dão algumas guias para seguir o conteúdo de algumas formas diferentes, no fim das contas. E você já sentiu isso te ajudar ou te atrapalhar em algum momento da tua aula? Olha, isso ocorre no nosso dia a dia, né? Eles, em determinadas situações, ele auxilia, em outras situações, eles acabam por gerar desafios na preparação da aula. Porque uma sala de aula, né, uma instituição de ensino, é como se fosse uma empresa. Não deixa de ser uma empresa como outra qualquer. Tu tem algumas diretrizes que tu tem que seguir. Então, tu não entra com o teu modelo de ensino, tu entra com tua preparação, tua base de conhecimento e adapta aquilo que é predisposto, né, para ti como referência. As referências que tu tem que seguir de modelos, né? Um exemplo aí que a gente pode citar, né, é a questão ali de algumas já terem um roteiro pré-estruturado, onde em determinada aula tu tem que abordar tal conteúdo, né? E outras que tu tem a liberdade, né, dentro, obviamente, do conteúdo programático, né, de fazer essa distribuição de conteúdo conforme tu acha que fica mais adequado. São dois modelos diferentes ali que a gente tem que se adaptar. E falando em adaptação, somada a toda essa preparação que a gente tem que ter para dar aula, todo o engajamento, como é que tu concilia isso com a tua vida de engenheiro fora da academia? Olha, para que sábado e domingo, né? Então, eu acho assim, o maior desafio que a gente tem, né, quando tá montando uma aula é o seguinte, é a primeira, segunda vez que tu tá dando aquela cadeira, porque tu não tem o material pronto, então tu tem que consolidar o material focando em toda a linha de raciocínio, né? E isso, às vezes, tu demora um dia inteiro para produzir um conteúdo ali de 2h30, 3 horas, né? Revendo todo o conteúdo, juntando todo o material base necessário para que tu dê essas primeiras 2 aulas. E acaba que isso aí demanda o dia inteiro, né? Para te conseguir fazer isso com qualidade. E daí o que tu acaba fazendo, né? O teu trabalho de engenharia, né? Tu vai ter que encaixar, às vezes, o final de semana, tu leva os projetos para fazer final de semana, às vezes tu se estende um pouco mais à noite, acorda um pouco mais cedo para fazer tudo aí, para não deixar nada em aberto, né? Conseguir fazer tudo render. Não parece uma tarefa fácil. E além de, no final das contas, ainda, essa foi só, na verdade, a primeira parte de ser professor. A segunda tem toda a questão de avaliações. E a gente vai comentar isso no próximo bloco. Este bloco é um oferecimento de lapiseiras numeradas. Tão caras quanto uma HP, mas não são. Então, paraquedistas, voltando para o nosso segundo bloco, onde começaremos a falar sobre avaliações. Então, professor Rodrigo, quanto ao estilo de avaliação que você prefere? Você prefere alguma coisa mais teórica, mais prática, juntando as duas coisas? Quanto à periodicidade de avaliações também, o quanto você tem liberdade para fazer isso, o quanto você prefere acumular conteúdos ou espalhar eles melhor? Como é que funciona para ti essa dinâmica? Bom, essa questão da avaliação, né, é o ponto mais delicado, eu acho, de ser professor, né?
porque ao mesmo tempo que tu tem que ser criterioso na avaliação, tu tem que procurar adaptar, né, a forma com que tu vai dar a avaliação de forma que seja condizente com aquilo que tu trabalhou em aula. E esse às vezes gera um problema, né? Uma situação que tem que ter muito cuidado, que é a questão daquilo. Eu sei, para mim é tão natural, mas e pro aluno? É um conteúdo, um exemplo, uma cadeira básica, né, de cálculo. Tem alguns procedimentos de cálculo que são muito básicos para quem já está trabalhando, para quem já está formado, né? Porém, o aluno está começando a ver aquilo. Então, tu passou aquilo para ele no semestre e ele vai ter que demonstrar o que ele aprendeu. Como tu cobra aquilo, né, de maneira condizente com aquilo que ele viu em aula, mas sem que tu eleve demais, né, a carga daquilo que tu está cobrando. Porque a gente sabe, né, nós que somos engenheiros, né, agora saindo um pouco da parte de professor, né, que para te desenvolver um projeto, alguma coisa mais elaborada, isso demanda tempo. Não vai ser em 3 horas ali de avaliação que tu vai conseguir julgar algumas dessas coisas, né? Então, para te poder, nesse caso ali, não cobrar demais e ao mesmo tempo cobrar o suficiente para saber se o aluno aprendeu as mecânicas suficientes para poder prosseguir tanto no curso como na carreira dele, né? O adequado é sempre trabalhar com bastante exercícios ao longo do curso e principalmente trabalhar não só a mecanização de exercício, mas a questão do questionamento daquilo que ele está fazendo. Às vezes é mais fácil trabalhar 1, 2 exercícios pesados durante o curso, que tu não está avaliando, tu deixa claro que isso aqui não é uma avaliação, nós estamos fazendo isso aqui para exercitar o que aprendeu, mas de um nível bem mais alto que trabalha o questionamento dele sobre aquilo que ele está vendo, para poder fazer um exercício mais padrão na prova. Então, a minha metodologia, né, o que eu gosto de aplicar normalmente, se fosse possível, eu gostaria apenas de fazer uma única avaliação por bimestre. Então, fechamos um conteúdo, fizemos uma avaliação, avaliamos aquilo que a gente viu. Tá? Por quê? Porque tem muito aluno, né, que trabalha também, tem as suas famílias, tem tudo isso que acaba por prejudicar muitos de ter que estar sempre em cima de trabalhos, correndo atrás de coisas de aula. Então, foca na qualidade, na dificuldade de alguns trabalhos pontuais, né, pensados para exercitar o conhecimento e faz uma avaliação depois no fim que verifica o quanto ele conseguiu abstrair daquele conteúdo. Eu prefiro sempre que possível, né? Mas daí tá linkado também ao tamanho das turmas e o prazo para entregar notas, né? Porque a gente também tem prazos para publicar notas, para entregar os resultados da aula, né? Eu sempre que possível gosto de fazer as provas dissertativas. Por quê? Na hora que tu faz uma prova dissertativa, tu dá ao aluno a forma de compartilhar o pensamento dele ao longo do desenvolvimento daquilo. Isso é importante que a gente veja. E outra parte que eu não considero avaliação, mas que eu aplico muito, né, é a questão da teoria, da prática. Em termos de avaliação, a avaliação teórica, né, onde o aluno responde perguntas para demonstrar o raciocínio, mesmo em questão de cálculos, né, o raciocínio que é o que importa. É ele entender aquilo que ele está fazendo. E sempre que possível tá linkando atividades práticas, né? Por exemplo, tu tá trabalhando em engenharia automobilística, tu tá vendo um motor, né? Como é que funciona o funcionamento do motor? Vamos fazer uma aula prática, vamos numa mecânica, vamos ver como é que é o motor. Vamos sentir como é que é a lubrificação, como é que é a vedação, o que tem que apertar, todos os cuidados relacionados que a gente não teria como trabalhar se não fosse numa aula prática. A ideia da avaliação é essa, sempre focar no raciocínio principalmente. Uma coisa que provavelmente tu também acabou levando em consideração na hora de fazer tuas avaliações foi lembrar dos pega-ratão da faculdade. Ah, sim. Eu lembro nitidamente de na disciplina de Ciências dos Materiais,
em que o professor colocou uma metalografia para a gente analisar e pediu para a gente encontrar algumas estruturas. Elas estavam todas ali, tudo bonitinho. O problema é que na legenda dessa figura, ela dizia que tinha um aumento na microscopia que não via aquelas estruturas específicas. Então tu tinha que olhar na legenda, interpretar que aquele tamanho não condizia com a figura para dizer que as estruturas não podiam ser encontradas naquela metalografia. Esse tipo de questão, né? Eu sou totalmente contra esse tipo de situação. Por quê? Porque uma vez que tu está preparando o aluno dentro de um conteúdo, tu tem que... esses detalhes de atenção, né? Obviamente, eles são importantes, né, no nosso dia a dia, certo? Mas esses detalhes desse tipo de atenção, né? A gente consegue trabalhar eles de outras formas, né? Durante os exercícios, durante as práticas, né? Ali, o aluno ele vem com o foco, com o pensamento em demonstrar aquilo que ele estudou. E não são esses detalhes que vão mostrar se ele aprendeu ou não. O que vai mostrar é se ele sabe identificar as estruturas, né? Nesse exemplo que tu deu, né? Se está faltando alguma. Ou se tu quer fazer uma questão desse tipo, né? Que poderia ser encaixada, por exemplo, em automação, onde tu vai avaliar um programa, né? Deixar claro que é justamente para o aluno procurar os furos que teriam no programa. Não botar uma coisa implícita na tua pergunta, que eu acho que isso aí não agrega muito, né? Pois é, e o aluno ainda fica com aquele sentimento de que o professor fez aquilo única e exclusivamente para ferrar a prova. Então, acredito que ainda essa relação bem tênue de aluno-professor, que é difícil de manter, ela fica ainda mais difícil depois desse tipo de questionamento. Com certeza, né? Porque imagina, tu tá criando uma relação, né? Para te ter uma aula agradável e que ainda, tu tem que ter uma boa relação com o aluno. Porque se ele vai de má vontade, já meio virado com o professor, né? Ele já vai ter dificuldade em entender. Então, o objetivo daquilo que ele tá fazendo se perde. E se tu faz uma questão que puramente objetivo é o cara não alcançar a nota, é que nem eu costumo dizer, olha, tem nota 5, 6 que valem mais do que 10. Só aqueles 5 e 6 que o cara realmente demonstrou que aprendeu. Mas para te poder fazer isso, tu tem que fazer uma avaliação condizente para que ele mostre que aprendeu. Não tentar tirar a nota dele com artifícios, né? Acho que não é por aí que funciona a coisa. Ótimo. E agora, por mais que você tenha tido a experiência de docência logo na adolescência, uma coisa que provavelmente você caiu de paraquedas foi mudar de professor presencial para professor EAD. E essa história de pandemia deixou todo mundo em casa, mas a aula não para. E para ti, como é que foi essa transição? Bom, foi um desafio à parte, né? O semestre começou de uma determinada forma, né? E daí no meio, literalmente, tudo aquilo que tu tinha programado, tu teve que rever. Numa das instituições nós tivemos um apoio muito bom ali da direção, da coordenadoria, né? E nós acabamos por todos os professores ali trabalharem juntos para criar uma metodologia mais ou menos padrão, para que o aluno também se ambientasse, porque eu acho que a maior dificuldade, além nessa situação de trocar de presencial para online, é tu fazer o aluno que está vindo para um curso presencial, está se formando num curso presencial, não sentir a diferença na qualidade de ensino para uma aula online. E isso requer ali que a gente se adaptasse das mais diversas formas possíveis, né? Por exemplo, a questão dos softwares que a gente vai utilizar para dar aula, a questão da acesso à internet de alguns alunos, né, que têm dificuldades. Como é que a gente contorna isso? Dos métodos que eu adotei, né? Eu tenho um canal aqui praticamente aberto para os alunos. Qualquer hora que eles estiverem fazendo exercício, né? Que eles tiverem alguma dúvida ou estiverem revendo um conteúdo, né? Que eles participaram da aula online ou não, eles podem entrar em contato para tirar, seja no sábado, domingo, né? Então, domingo já virou dia
comum, né, de trabalho. A questão também, que eu acho que é uma questão que importa muito, é a questão também de fazer com que eles não sintam ansiedade na hora das avaliações também, porque tu fazendo uma avaliação presencial, por exemplo, né, tu tem o professor ali do teu lado. Agora eles estão fazendo uma avaliação, e mesmo que tu não dê resposta, né, que não é o caso, a gente não dá resposta para aluno, mas só o fato de tu estar ali, eles se sentem mais seguros da tua presença ali. Agora, fazendo as provas à distância, tu vê que eles ficam ansiosos, eles sentem medo, né? Indo contornando essas situações, né? Tu acaba sendo mais psicólogo do que professor em muitas situações, né? Uma coisa também que eu acho que é legal aí, que a gente pode comentar, né? Que nem todo mal essa situação proporcionou. Por exemplo, numa das instituições que eu dou aula, o acesso a recursos de multimídia, né? Tu tem que fazer a partir de reserva, por exemplo. Agora tu tem uma disponibilidade de multimídia que tu pode usar à vontade durante toda a aula. Então, tu pode demonstrar muitas coisas que tu não teria oportunidade de demonstrar numa aula presencial. Tu pode fazer exercício com eles, né, de programação, um exemplo, com eles vendo ao vivo ali, tu fazendo a programação, eles acompanhando e eles mesmos lá nos computadores deles, né, podendo acompanhar isso, certo? Uma coisa que talvez numa aula presencial tu tivesse alguma dificuldade, se não fosse uma cadeira focada só nisso. Se fosse apenas um conteúdo dentro de uma cadeira, né, em que tu tivesse que fazer alguma programação, alguma coisa, talvez tu não tivesse estrutura disponível para fazer isso. E dessa forma tu tem, né? A acessibilidade está aí hoje, né? E quem souber usar ali, os recursos são gigantescos, né? Pois é, e isso, no fim das contas, acaba por contornar um pouco a situação na falta das aulas práticas, que como o aluno não tem como chegar na instituição, muitas vezes, se a disciplina exige uma carga horária prática, fica difícil fazer isso em formato EAD. Então tem que se achar algumas alternativas quanto a isso. Com certeza, né? Um exemplo aqui, numa das cadeiras que eu dou aula, né? Atualmente eu estou dando aula para cadeiras de final de curso em uma instituição, né? E cadeiras que envolvem muitas práticas na outra. E essas de final de curso, né, tem uma que envolve bastante a programação de máquinas. Eu adaptei um suporte aqui em casa, né, esses que tu usa ali para botar o celular, sabe, em automóveis, né, para usar como GPS. Adaptei para fazer uma bancada com o celular, utiliza um software, né? E usa a câmera do celular, né? Além da câmera, do caso, do computador. E com essa câmera ligada ali do celular, eu consigo fazer as práticas, né? Com alguns equipamentos que eu tenho aqui em casa. Então, eles acompanham a prática em tempo real, muitas vezes com uma visibilidade melhor do que eles teriam agrupando uma turma grande, né, dessa forma. Então, a prática, né, ela é importante, sem sombra de dúvida, mas o mais importante do que tu botar a mão no equipamento é tu entender como fazer, visualizar e entender. E se tu consegue contornar essa situação, tu consegue minimizar as dificuldades que isso acaba por trazer. Obviamente, não substitui tu botar a mão no equipamento. Mas se tu consegue fazer com que eles visualizem como é que tu faz, isso acaba por minimizar ali essa dificuldade. E para finalizar os tópicos aqui, como é que é receber o feedback dos alunos? Tem gente que chega elogiando, tem o pessoal que reclama na secretaria da faculdade, tem agora o pessoal que está tendo que se adaptar de um curso presencial para EAD. Como é que tu sente que eles estão? Tem de tudo, né? Se tu for parar para pensar, o que mais assusta alguns, né, é a questão da avaliação. Isso é uma coisa que dá para perceber bastante. Por quê? Ele estando à distância, aquele negócio eles não têm, muitas vezes, na hora que eles estão fazendo a avaliação, e como é que tá procedendo as avaliações, né? Em uma instituição está sendo através do meio de trabalhos, né?
Então, trabalhos ali de maior grau de complexidade, e na outra estão sendo por avaliação, não deixa de ser trabalho, né? Mas mais no estilo prova, que é liberada no dia da aula, né? Só não tem horário fixo e eles têm o dia inteiro aí para desenvolver. E obviamente, né, que se eles olham e não se prepararam, eles se assustam. Aí o que acontece? A choradeira que a gente já está acostumado, né? Isso aí não muda muito, né? Pode mudar a época, pode mudar a forma de tu dar aula, mas a choradeira normalmente é a mesma coisa. Então é só questão de tu conversar, tu acalmar, né, o aluno. É que nem te falei, esse trabalho mais de psicólogo mesmo que tu faz. De uma maneira geral, eles estão entendendo e estão compartilhando, estão ajudando muito nas aulas. Porque uma vez que eles estão comprando essa ideia da aula à distância, que é um desafio para todo mundo, né? Não só para eles, mas para nós também como professores, né? Isso faz com que todo mundo ande junto e, de uma maneira geral, o desempenho está sendo bem legal. Mas, obviamente, que sempre tem, né? Aquelas situações aí que tu tem que contornar. Aquele caso de família na faculdade, né? É, mais ou menos, né? Então, gente, o salve da semana vai pro canal do YouTube Me Salva, tirando os engenheiros do buraco do cálculo desde que a gente se conhece por engenheiro. Nos siga também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube e o nosso site. Tudo da Fundação ao Para-Raio. Agora, professor, algumas considerações finais? Eu só queria colocar também, né, dizendo aí para todo mundo que está com dificuldade nessa época aqui, né, que a minha visão de toda essa situação que nós estamos passando é que quando passarmos por isso, né, o perfil, né, dos empregos e das indústrias vai mudar. Então, o que eu aconselho a todos, né, para continuarem estudando, quem não teve oportunidade, né, veja se consegue agora. Sei que é difícil a gente falar em estudar muitas vezes quando a gente está com dificuldade até para trabalhar, né? Mas tem muitos cursos que estão sendo disponibilizados de graça pelas faculdades na internet, né? Tem muitos... hoje, tu tem acesso a praticamente toda a informação que tu quiser pela internet, né? Então, aproveitem para se qualificar, vão se qualificando, que cada vez vai ser mais necessário profissionais mais qualificados, né? Mais atualizados. Para fechar, eu diria assim, estudar, pessoal, é a única forma de vocês fazerem investimento em vocês mesmos que ninguém pode tirar. Conhecimento ninguém pode tirar de vocês. Então, era isso. É isso aí, então. Por hoje é isso. Até a próxima e boa aterrissagem!